Amém, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 26. James, chapter 4, 14 to 26. Tiago, capítulo 2, vamos ler do verso 14 até o verso 26. Eu vou usar as versões ao longo da pregação, as versões NA e ACF, se ajudar os irmãos, a Nova Almeida e a Almeida Corrigida Fiel. Se todos acharam, vamos ler. Verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem-se de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, por esse privilégio de estarmos aqui, de tomarmos a ceia juntos, como seu corpo. Estamos juntos, somos todos membros de um só corpo, cujo o Senhor é o cabeça. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender as palavras da sua santa palavra, né? E que essas coisas possam ser poderosas na nossa vida. E nós te agradecemos por essas coisas, que o Senhor possa nos fazer entender, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A gente já estudou no nosso estudo sobre a confissão. Também no último sermão, isso foi enfatizado bastante, o sermão sobre Gálatas. Até hoje nós falamos sobre isso também, os hinos também falam muito disso, e esse é um dos pilares da fé cristã, que é a justificação pela fé, somente. E quão importante, quão crucial é esse assunto realmente para a fé cristã. E nós vimos como Paulo tem essa doutrina, ele tem essa doutrina como muito central nas suas cartas, principalmente Paulo, mas a gente vê essa doutrina ao longo de toda a Bíblia. E nós vimos como isso é um ponto-chave de divisão, é uma doutrina que mostra se nós estamos na fé ou se nós não estamos, se nós somos benditos de Deus ou malditos, como o apóstolo Paulo usa o termo em Gálatas, no capítulo 1. Acontece que quando essa doutrina ela é pregada, ela pode ter algumas reações diferentes e pode surgir alguma incompreensão. E às vezes a confusão se dá, porque isso pode acontecer porque às vezes a pessoa que está pregando essa doutrina, ela não prega toda a verdade, todo o evangelho. E esse erro pode levar algumas pessoas a perverterem, né, a palavra de Deus e o santo evangelho. E então as pessoas escutam que a justificação é pela fé e que as nossas obras não vão levar
não vão nos levar a Deus, pelo contrário, vamos levar à condenação. Então as pessoas acabam adotando o que a gente chama de graça barata. Então Deus tem essa graça tão grande conosco, mas a gente acaba tirando o valor dela porque as pessoas pensam, então se as minhas obras não valem nada, então não preciso fazer nada, já está tudo feito, então eu posso pecar à vontade, posso viver na perversão, e isso a gente chama de graça barata. Então esse é um dos motivos que essa perversão pode acontecer, da gente não pregar todo o Evangelho. A palavra de Deus ela não termina na justificação pela fé. E outra confusão, a confusão pode se dar também pela dureza do coração das pessoas, porque elas amam seus pecados, como o Senhor Jesus falou, elas amam as trevas e odeiam a luz. E é por isso que é extremamente importante a gente pregar todo o Evangelho e toda a verdade. Por isso se faz oportuno a gente meditar nessa carta de Tiago. E Tiago, para a gente entrar na carta propriamente, a gente não tem quase nenhuma dúvida que esse Tiago é o irmão de Jesus, o irmão do Senhor. Apesar de a gente ter outros Tiagos no Novo Testamento, nós temos o apóstolo Tiago, inclusive, mas a gente entende que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, porque pela posição que ele, pela autoridade que ele tinha na igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro. A gente vê isso, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 1, verso 19. Paulo fala que quando ele foi para Jerusalém, ele fala que ele não viu outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor, e Pedro também. E ele presidiu, esse Tiago também presidiu o concílio de Jerusalém, em Atos 15. E esse Tiago ele era considerado uma das colunas da igreja primitiva, ao lado de Pedro e João. E o Novo Testamento ele lista Tiago, como um dos filhos de Maria, a mãe do Senhor Jesus. Isso está em Mateus capítulo 13, verso 55, e Marcos capítulo 6, versos 3. Então, Tiago, é interessante que, assim como os irmãos dele, ele não reconheceu o ministério do Senhor Jesus terreno, enquanto em vida, e João nos fala isso no capítulo 7 do seu Evangelho, verso 5, mas ele foi convertido depois, provavelmente, quando o Senhor Jesus, quando ele se tornou testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. A gente vê isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. E essa carta de Tiago, ela é muito parecida com as outras cartas também, mas ela tem algumas peculiaridades. Essa carta, praticamente, tem muita gente que associa ela com o Antigo Testamento, como, por exemplo, Provérbios, porque ela tem um foco central no viver cristão, no viver prático, no nosso dia a dia. Então, Tiago ele não aceita, como doutrina correta, um ensino que não resulta num caráter santo e numa fé que não produza frutos. Ele não aceita isso. E de acordo com Tiago, nós não devemos ser meramente ouvintes da palavra, mas devemos ser também praticantes. É o que Tiago vai enfatizar bastante nessa carta dele. Ele já começa no capítulo 1, verso 22 a 24, ele fala: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Então Tiago já começa enfatizando isso no seu primeiro capítulo. E como a gente viu, isso pode causar muita confusão. E essa epístola, principalmente, ela tem sido alvo de muita controvérsia desde dos primeiros séculos e ao longo da história cristã, principalmente quando a gente compara ela com, por exemplo, as cartas de Paulo. Paulo ele é bem incisivo na questão da justificação pela fé somente. Por exemplo, Romanos 3, capítulo 3, verso 28, Paulo fala: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E a gente lê o livro de Tiago, então isso acaba parecendo uma controvérsia a princípio. E a gente tem um exemplo, por exemplo, dos reformadores, Lutero, que quando ele fez a tradução da Bíblia do grego para o alemão, ele disse que a carta de Tiago, comparada com os escritos de João, Pedro e Paulo, essa carta de Tiago seria uma carta de palha. E ele colocou a carta de Tiago fora do cânon. Ele colocou ela no final da Bíblia, fora, separado. Não tirou totalmente, mas deixou no final. E ele falava até com desdém algumas vezes, tem alguns relatos. E mais tarde, com mais maturidade cristã, ele entendeu o que a gente vai entender hoje e colocou a carta de Tiago de volta de onde ela nunca devia ter saído, porque ela é a palavra de Deus. Mas isso se deu principalmente porque Lutero estava numa briga, ele estava numa batalha, ele estava focado. A briga dele era contra o legalismo católico, das indulgências,
de fazermos algo para ser salvo, que Deus nos aceita porque nós gastamos algum dinheiro, porque nós compramos alguma coisa, ou porque fazemos alguma coisa, que era a doutrina católica naquela época. Essa era uma das coisas, e ele pregou suas 95 teses. E o foco de Lutero estava firmado na justificação pela fé. Ele estava com esse foco, tinha acabado de entender, estava lendo Romanos, entendeu isso. A gente vê também Gálatas capítulo 2, verso 16, quando a gente lê isso, a gente fica pensando, né? Ele fala assim, Gálatas capítulo 2, verso 16, Paulo fala, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Como já nós vimos isso, né, na última pregação, no último sermão. E claramente isso não muda em nada a nossa fé, porque ela não está baseada em Lutero e nem em homem nenhum, mas a nossa fé está baseada no Senhor Jesus, que é a pedra principal de esquina. Então nós aprendemos com esses erros e nós não temos dúvidas que a justificação ela é pela fé somente. A gente vê isso, uma consistência bíblica como palavra de Deus, como perfeita palavra de Deus, a gente vê isso desde os primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis, quando a queda acontece, Deus já fala, eu vou mandar um que vai esmagar a cabeça da serpente, não é você que vai fazer. Ele não falou para Adão, você vai fazer, você vai subir, você vai descer, não. Eu vou mandar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então a justificação pela fé, ao longo de toda a Bíblia a gente vê ela, e não temos dúvida nenhuma disso. Isso é uma das colunas centrais do Evangelho e jamais deve ser tocada. Paulo diz que quem tocar nisso tem que ser amaldiçoado. Partindo para o nosso texto, no verso 24, Tiago fala assim, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Aqui, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser facilmente levado a cometer o mesmo erro terrível de Lutero e acabar desfazendo essa carta que Deus nos deu. E por causa dessa aparente contradição com Paulo, né, e com todo o resto da Bíblia que enfatiza a justificação pela fé, inúmeras vezes nós vemos, como eu já disse, pessoas nos dois extremos destruindo a palavra de Deus. Nós temos os que, como eu já disse, preferem a graça barata, que dizem que são salvos pela graça, mediante a fé. Eles creem no Senhor Jesus, creem no sacrifício de Cristo, e eles creem que acaba aí. É até aqui que eles vêm e fica por isso mesmo, então agora eu posso fazer o que eu quiser. O pecado, Deus removeu o pecado do mundo, o pecado não tem mais peso, ele já foi pago, então eu não preciso fazer mais nada. Posso sentar aqui, posso fazer o que eu quiser. Esses são os libertinos, os liberais. Uma perversão. E nós temos o que a gente viu no último sermão, principalmente nas igrejas da Galácia. Paulo combate muito esse pessoal, que são os judaizantes, né, os legalistas. E esse é o outro extremo. São pessoas que dizem que a gente pode ser justificado pelas obras, que nós devemos fazer algo, que depende muito de nós, muito mais de nós do que do próprio Deus, da nossa salvação. E claramente esses dois estão interpretando a Escritura de um modo diabólico. Eles estão picotando a palavra de Deus e se apegando somente a um pedaço da palavra de Deus e não a toda a verdade. Nós vemos um exemplo, a Bíblia nos dá um exemplo de como nós não devemos interpretar as Escrituras, e quando ela faz isso, ela faz na pessoa de Satanás. Quando Satanás tenta o Senhor Jesus, Satanás usa a palavra de Deus, como essas pessoas usam, e ele diz, está escrito, isso está em Mateus capítulo 4, versos 5 e 7, a tentação do Senhor Jesus. Satanás diz assim, está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, se você é o filho de Deus, se joga daqui, por causa disso, está escrito. E esse é um modo diabólico de interpretar a Bíblia, porque essa não é toda a verdade, não é toda a palavra de Deus. E o Senhor Jesus nos ensina como é que nós devemos, então, se relacionar com a palavra de Deus. Quando ele respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Então nós temos que ver a palavra de Deus como um todo, como palavra de Deus, do começo ao fim. E quando o Senhor Jesus diz isso, então, também está escrito, ele nos ensina o modo correto de interpretar as Escrituras, para nós não cometermos esses erros, desses dois extremos, do legalismo e do liberalismo. Por isso, antes de entrar no tema propriamente dito, é extremamente importante a gente estabelecer uma verdade da nossa fé.
Antes da gente correr para tomar conclusão, para falar que a Bíblia está se contradizendo, que Deus está errado, a gente tem que lembrar que se trata da palavra de Deus. Então, antes da gente falar que Tiago está contradizendo Paulo, que Paulo está indo contra Tiago, que Lutero estava certo, nós estamos falando da palavra de Deus. E porque a Escritura ela é palavra de Deus, ela é perfeita também. Isso é um ponto central da nossa fé. Então, encontrar um erro nas Escrituras é encontrar um erro em Deus. Se nós recebemos as Escrituras como algo menos que infalível, nós estamos negando a perfeição e a soberania de Deus. Nós cremos que o mesmo Deus que nos deu a sua palavra, ele também é poderoso o suficiente para conservá-la durante todas as eras. E como cristãos, então, nós cremos o que 2 Timóteo 3,16 nos diz, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E Mateus 5,18 também nos diz, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Lucas 16,17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, nós lemos essas verdades e nós não temos dúvidas que o mesmo Deus, que é soberano, para fazer todas essas coisas e para revelar a sua palavra para os seus eleitos, esse Deus ele continua sendo soberano e todo-poderoso para conservar a sua palavra perfeita. Por isso, se quer supor a possibilidade de uma contradição, é chamar Deus de fraco, de incapaz, de desleixado. Ou seja, é uma blasfêmia, não tem outra palavra. Com essas verdades, então, com isso fora do caminho, com isso estabelecido, agora nós podemos, então, voltar em paz para o nosso texto. E Tiago ele começa propondo 2 perguntas diretas, e essas perguntas só podem ter respostas negativas. Ele diz no verso 14, ele diz, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? É interessante a gente notar que Tiago não está se referindo à fé da pessoa propriamente dita, mas ele fala sobre alguém dizer que tem fé. Ele é específico, ele fala, se algum homem disser que tem fé, ele deixa subentendido que a fé dessa pessoa não é uma confiança autêntica em Jesus Cristo, ele vai desenvolver isso, mas se trata de uma afirmação vazia. A pessoa confia que ela tem fé em Jesus. Nesse caso aqui, nós estamos falando dos libertinos, das pessoas que acreditam numa graça barata. E se ela se limita com as palavras de uma declaração doutrinária, que a sua fé não passa de uma fé intelectual, uma fé estéril e sem valor, e nós vemos a consequência terrível disso, e temos uma compreensão melhor quando a gente vê a revelação do Senhor Jesus, algo parecido, o Senhor Jesus fala, Mateus 7, 21 e 23, ele fala, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, assim como o Senhor Jesus diz aqui, Tiago está atacando esse tipo de afirmação de fé. A pessoa diz que crê no Senhor Jesus, diz que foi salva, crê em todas essas coisas, mas ela nega as outras doutrinas essenciais da fé cristã. E como vimos, é impossível que Tiago esteja ensinando uma doutrina diferente da ensinada no resto da palavra de Deus. Então é interessante notar o paralelo, das palavras de Tiago com o resto da Bíblia. A gente viu esse paralelo do Senhor Jesus dizendo, tem muito mais. Então, se a gente for negar uma coisa, a gente tem que negar todo o resto da Bíblia. Mateus 5, verso 20 diz, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, dos escribas dos fariseus, jamais entrarão no céu. Capítulo 7 de Mateus 26 e 27, ele diz, todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu uma casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, você é um ouvinte ou você é um praticante? Você só escuta e esquece daquilo depois, ou você é um praticante? A fé em Deus por meio de Jesus Cristo é uma certeza que flui do nosso coração e emana até a nossa mente e é traduzida em obras. Essa é a fé verdadeira e nós vemos
essas verdades em toda a palavra de Deus. Mais alguns versículos para a gente entender que isso é uma doutrina bíblica. Tiago não está contradizendo ninguém, ele está sendo bíblico. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 14, Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João também, capítulo 14, verso 15, se me amais, guardais os meus mandamentos. João 13, 15 e 17, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, se sabeis essas coisas. Bem-aventurados sois, se as fizerdes. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos. Ou seja, como que a gente sabe se conhecemos o Senhor Jesus? Ele diz: se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então eles estão falando do mesmo grupo de pessoas, das pessoas que dizem que creem, mas não têm frutos. É uma fé morta, como Tiago diz. Hebreus 5, versos 8 e 9, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Por último, 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Continuando nos versos 15 e 16, Tiago fala assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, Tiago está se opondo às pessoas na igreja que diziam ter essa fé, né? Que diziam ter sido salvos pelo Senhor Jesus, mas eles se recusam a fazer as coisas simples do dia a dia que um cristão, um crente verdadeiro é chamado a fazer. Então, Tiago vai começar exemplificando as obras, se tratando de obras, ele vai começar falando no sentido de piedade, dessa obra de caridade, de ajudar os irmãos, de ajudar os necessitados. Mas nós vamos ver que esse não é o único sentido que ele dá para essa palavra, para as obras. Mas ele começa com elas. Ele deixa claro que ele está particularmente se referindo a uma pessoa que possui uma fé falsa. Uma pessoa que a fé dela não passa de palavras vazias, é uma falsa certeza que ela tem. E ele não pode, o Tiago aqui, ele não pode tolerar uma profissão de fé que não tem prática, que não tem frutos. É as palavras, né, sem as obras. A pessoa que só diz, mas você não vê aquilo na vida dela. E para esclarecer esse pensamento, ele dá essa ilustração e algumas outras, nós vamos ver. E é uma ilustração viva e real, uma ilustração do dia a dia. E isso era muito comum de acontecer naqueles dias, por causa de como eram formadas as igrejas, de onde vieram os irmãos. E o exemplo de Tiago é o seguinte, ele diz, vamos imaginar que alguém chegue para vocês e a pessoa não tem nem roupa para se proteger do frio, uma pessoa que passa frio, e ela não tem nem comida para saciar a sua fome. E suponhamos também que esse dito irmão, né, na fé, ele se expressa, né, a sua mais sincera simpatia pela triste condição, ele olha para aquilo e diz, nossa, estou simpatizado com você, você é meu irmão em Cristo, estou simpatizado, você não tem roupa, não tem comida. E ele diz, vai, te desejo tudo de bom, que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te mata a sua fome, que Deus te abençoe. Ele usa o termo aqui, né, essas palavras são rebuscadas, né, ele diz, vá, desejo-lhe tudo de bom, né, vai com Deus. E é interessante que esse vai, né, te desejo tudo de bom, vão em paz, esse é uma típica forma de despedida no Antigo Testamento, uma despedida hebraica, e ela aparece algumas vezes na Escritura. Por exemplo, Juízes 18:6, desculpa. O sacerdote respondeu, vão em paz, o caminho de vocês está sobre a vista do Senhor. E essa é uma saudação mais ou menos equivalente ao nosso até logo, né? Deus esteja com você, God be with you, o goodbye, né? E essa afirmação, nesse contexto, né, no contexto de Tiago, vá, lhe desejo tudo de bom. Essa afirmação, ela se parece com aquele ditado popular, né? Deus ajuda quem se ajuda. E não existe na Bíblia essa afirmação. Mas essa despedida, ela fala que o irmão está com frio, faminto. Quando ele fala isso, né, ele diz que esse irmão, ele poderia se tirar desse buraco pelos próprios cabelos. Não tem misericórdia nenhuma, não tem simpatia nenhuma, é uma palavra vazia,
fique aquecido, fique bem alimentado, vai com Deus. Ele está dizendo que se esse irmão, né, que está passando necessidade, se ele se esforçasse, ele teria comida e roupa suficiente para se vestir, e Deus abençoaria ele. Mas a ironia é que o fato da pessoa que fala, essa pessoa que está falando, tem uma minoria. Ela tem roupas adequadas para se proteger, ela tem todos esses bens, né, essas graças de Deus, mas ela profere palavras vazias, né? Ela diz que vai com Deus, Deus te ajuda, eu não tenho nada a ver com isso. E qual o proveito disso? A resposta é clara, o proveito é nenhum, por isso a resposta só pode ser negativa. Tiago pergunta, qual que é o proveito disso? O que isso serviu? Não serviu para nada. E ele continua no verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Do mesmo jeito, a fé, se ela não tiver obras, ela não tem proveito nenhum. E quando a gente lê esse exemplo, é interessante, os paralelos aqui são muitos, mas não tem como a gente não lembrar de Mateus, capítulo 25, versos 34, 46, eu vou ler rapidinho, mas é muito interessante o paralelo. Mateus 25, 34 a 46, o Senhor Jesus diz assim: então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, vocês me hospedaram. Estava nu, vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Estava preso, e vocês foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que aconteceu essas coisas? Né? Quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Quando que aconteceu essas coisas? E o Senhor Jesus responde: em verdade vos digo que sempre que fizerem a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. E ele dá a parte negativa também. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer. Vocês me despediram, vai com Deus, Deus te ajuda, Deus te alimente. E ele dá todos esses exemplos: eu estava nu, vocês não me vestiram, eu estava preso e vocês não foram me ver. E eles perguntarão: quando foi que isso aconteceu? Quando foi que nós vimos você com fome e não fizemos nada? E o Senhor Jesus responderá, o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixarem de fazer a um dos mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então nós temos esse exemplo, paralelo incrível com as palavras do Tiago, né? E ao longo do seu ministério, né, por meio de preceitos e exemplos, Jesus enfatiza a necessidade das obras de amor, de misericórdia, de generosidade. E assim é plenamente natural que seja isso que ele espera. Ele deu esses exemplos e é óbvio que é isso que ele espera dos seus seguidores. Ele fala isso, a gente já viu. Então, em nossas vidas diárias, né, nós temos a prova do que somos verdadeiros discípulos de Cristo. É no nosso dia a dia, não é aqui. Aqui todo mundo é bom, a gente está aqui, é diferente. A gente sabe quando a gente é cristão mesmo no nosso dia a dia, como que nós vivemos na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, com a nossa família. E Jesus diz: portanto, eu vos chamo benditos. E isso comprova que no reino do céu, ele tem inúmeros lugares reservados para as pessoas que, nesse sentido técnico, professam o nome de Jesus, mas não expulsaram demônios, não fizeram maravilhas. E, na verdade, não existe nenhum lugar no céu para pessoas que se gabam dessas grandes realizações como se fosse uma coisa delas. A gente vê Mateus 7, o Senhor Jesus dá o exemplo. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Outro exemplo, né? E em seu nome não expulsamos muitos demônios? Não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, o despretensioso seguidor do Senhor Jesus, o seguidor sincero, né, que o honra nas coisas comuns da vida, esse aqui é declarado bendito pelo Senhor Jesus. Tiago continua, ele vai falar agora da fé demoníaca, da fé dos demônios, dessas heresias destruidoras. Ele vai dizer no versículo 18: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras.
Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras vou te mostrar então a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Então Tiago está inflamado. Do mesmo jeito que Paulo estava inflamado, ele estava escandalizado com aqueles judaizantes legalistas da Galácia, Tiago aqui está inflamado do mesmo jeito contra esses liberais que estavam pervertendo a graça de Deus, transformando ela numa graça barata. E a fé verdadeira, ela está do lado oposto desses dois extremos. A fé verdadeira, ela se opõe a essas duas perversões diabólicas da palavra de Deus e destroem, né, as verdades do Evangelho. Tiago continua com uma conversa hipotética agora. Ele vai dizer, ele vai refletir, né? Porque alguém poderia se levantar contra o que ele disse. Não, Tiago, eu tenho fé. Então Tiago fala, tá, então me mostra que você tem fé sem ter obras. Então como que você vai provar? É claro que é impossível. Como é que você sabe se alguém tem fé sem as obras? E ele vai dar o exemplo. Os demônios têm fé, eles creem, mas eles não têm como provar isso. E Tiago dá esse exemplo. E ele diz, e eu, com as minhas obras, então, eu vou mostrar que eu tenho fé. E ele estabelece, então, a verdade, que pelas nossas obras nós mostramos a fé. E Tiago, ele não desfaz da profissão de fé. Ele não está dizendo que nós não devemos confessar o nome do Senhor Jesus, que nós não devemos confessar com a boca, como diz Mateus, por exemplo, capítulo 10, verso 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porque, então, o ponto de Tiago não é a confissão em si, mas é o que vem depois dessa confissão. Porque os demônios também podem ter a confissão, por isso que não pode terminar aí. Então os demônios, eles acreditam em coisas até certas sobre Deus, e eles têm até uma reação adequada, emocional, né? A verdade, eles estremecem. Tiago diz que eles tremem, porque eles sabem que quem é Deus, eles conhecem Deus, e eles sabem que Deus vai julgar, eles sabem que eles vão ser condenados. A gente vê, por exemplo, Mateus 8, 29, eles viram o Senhor Jesus, e eles começaram a gritar, o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo. Eles estavam tremendo. Então algumas pessoas pensam que elas estarão certas, né? Estarão diante de Deus, se não forem tão más como algumas pessoas ímpias. Eu não mato como aquela pessoa, eu não roubo como aquela pessoa. E tem um sistema de evangelização, né? Isso acontece muito, que as pessoas perguntam, né, algumas perguntas, e uma delas é, se você morrer hoje, por que Deus deixaria você entrar no céu? Então a gente reflete nisso, né? Esse é um modo de evangelismo muito usado. Se Jesus voltar agora, se você for para o céu, por que você vai? Por que você deveria ir? E uma resposta comum, como o próprio pastor disse no começo, a pessoa pode dizer, eu sou bom, mas ela também pode se limitar a dizer, eu creio em Deus. Por que você vai para o céu? Porque eu creio em Deus. E aparentemente o apóstolo Tiago, ele conhecia pessoas que diziam essa mesma coisa. Eu sei que estou no favor de Deus porque eu conheço, porque eu conheço algumas doutrinas, né? Eu conheço aquela doutrina, conheço aquela outra, eu creio até na justificação pela fé, mas eu paro aqui. Esse que é o ponto. Então nós vemos muito isso. Nós vemos pessoas que até brigam por certas doutrinas, pessoas que pregam a palavra, pessoas que passam dias e dias e horas brigando por essas doutrinas que são verdadeiras, que são importantes, mas essas doutrinas não transformaram essas pessoas, elas não nasceram de novo. E elas somente, a gente vê que elas defendem somente o que agrada a elas, elas não têm um amor pela palavra de Deus. 2 Pedro fala um pouco disso, capítulo 2, versos 1 e 2. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Então, Pedro nos dá um exemplo dessas pessoas libertinas também, que iriam introduzir heresias destruidoras. É disso que se trata. 2 Tessalonicenses também, capítulo 2, verso 10, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo. Por quê? Porque não receberam o amor
da verdade para serem salvos. Então se trata... Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas não têm um amor pela verdade, elas têm amor por aquilo que agrada a elas. Eu sou salvo por Jesus, a graça maravilhosa me salvou, e eu vou ficar por aqui mesmo. Eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. E Tiago, ele até admite, ele fala que esse conhecimento das doutrinas certas, essa profissão de fé, é algo bom. Ele diz, é bom, você faz bem em crer em Deus. Você crê em Deus, você faz bem. E não é somente bom, isso é necessário. Ninguém que não acredite em Deus pode ser cristão, né? Tiago, mas ele nos diz que esse tipo de fé não tem valor nenhum se não estiver conectado com as boas obras, com os frutos que Deus preparou, né? Os frutos que Deus preparou de antemão para os eleitos, né? Para que os eleitos andassem nesses frutos, nessas boas obras, como nos diz, por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 10. Mas Tiago, ele é claro que apesar dessa confissão ser boa, ela não é prova de nada, ela não é prova de que a pessoa é salva, porque a gente viu, os demônios podem dizer isso, muitas pessoas podem dizer isso, as pessoas se emocionam. Por que você é crente? Porque eu aceitei Jesus, porque eu levantei a mão no culto, porque eu fui lá na frente, oraram para mim e eu estou salvo. Tá, mas como que é a sua vida? Que vida? A vida não importa. Não. Esse é um problema, a gente viu, isso é uma heresia destruidora. Então você diz que é um cristão, que está no favor de Deus, e as pessoas pensam, né, que Deus permitirá que elas entrem no céu, e a prova disso é que elas creem em Deus, elas aceitaram Jesus. E a gente viu que isso não é evidência de nada, porque os demônios também creem, e eles estão certos que serão punidos no inferno, eles têm certeza disso. E eles não somente creem que Deus existe, mas eles creem que Deus é santo, que Deus vai punir eles, e que Deus odeia o pecado. Eles creem em todas essas coisas. Eles creem que Deus é um Deus de verdade, que prometeu julgamentos e que Ele vai cumprir essas promessas dele, que Ele vai cumprir a sua vingança contra esses demônios. E essa é a razão por que eles estremecem. Eles creem em todas essas coisas. Se eles não crescem que Deus fosse santo, que Deus odiasse o pecado, que Deus fosse punir o pecado, eles não teriam por que tremer. Então é por isso que eles tremem. Então nós vemos aqui que as boas obras, né, nesse sentido de Tiago, já tem um sentido diferente do que ele começou. Ele começou falando da caridade, de ajudar o irmão. E aqui, essas boas obras já têm uma conotação diferente. Aqui se trata de temor, de tremor, de quebrantamento. Esse é o foco que Tiago dá. É um segundo sentido que ele dá para a palavra boas obras, né? Esse tremer diante de Deus, de um Deus que julgará o mundo. Então não importa quanto nós possamos saber sobre Deus, sobre a Bíblia, esse não é um sinal certo de salvação. Isso ficou claro. Satanás conhece muito sobre Deus, muito sobre a obra de Deus, e ele conhece em primeira mão. Ele tem tido anos de estudo também nos nossos corações, os corações dos homens, e somente um ser com esse conhecimento, né, com essa experiência sobre a obra de Deus e sobre o coração do homem, poderia imitar a verdade, né, imitar a verdadeira religião e transformar-se em anjo de luz para enganar. Então nós temos que tomar cuidado com essas afirmações, e com essa falsa fé. Como a palavra nos diz, nós devemos nos examinar a nós mesmos para ver se nós estamos na fé. Então, portanto, nós podemos ver que não tem nenhuma quantidade de conhecimento sobre Deus e sobre religião que poderia provar que uma pessoa tem sido salva do seu pecado. Tiago deixa isso claro, ele fala, me mostra que você está salvo sem as obras. É impossível. Eu vou te mostrar com as minhas obras que eu fui salvo. Então as pessoas podem ser capazes de lutar por essas coisas, pelas verdades de Deus, de pregar até um sermão sobre o Senhor Jesus, sobre tudo que Ele fez, sobre as graças, sobre as misericórdias dEle. Alguns podem ser capazes de falar sobre esse caminho de salvação, da obra do Espírito Santo. A gente vê isso tantas vezes, tantas igrejas, tantos sermões, a gente vê essas coisas. Mas todas essas coisas, elas podem até edificar a igreja também, edificar as pessoas, mas no final, se essas pessoas não têm as obras para mostrar essa fé que elas afirmam ter, a gente viu que o futuro delas será a ruína. E é esse o ponto de Tiago. Nós temos um exemplo claro, que é o exemplo de Judas. Ele passou 3 anos com o Senhor Jesus, ele fez até milagres, mas a gente viu que ele era um ímpio, ele era um morto, um condenado. Ele pregou a verdade de Deus, ele estava lá durante 3 anos com o Senhor Jesus, com os outros apóstolos, mas o fim que ele teve foi condenação, porque a fé dele nunca
transformou a vida dele, ele nunca nasceu de novo. Um exemplo nos diz Tito, capítulo 1, verso 16, confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda a boa obra. Mais uma vez, Tiago está indo de conformidade com toda a palavra de Deus, com toda a Bíblia. E nós vemos outras várias exortações acerca desses falsos mestres, né, que pervertem a verdade de Deus com libertinagem, né? 2 Timóteo, Paulo fala disso no capítulo 3, verso 1, ele diz: mas você precisa saber disso, ele está falando para Tiago, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, ele dá toda uma lista, sem afeição natural, inimigos do bem, traidores, e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe destes, pois entre eles se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Será que algum de nós se enquadra nessa descrição, que a gente está sempre aprendendo, sempre estudando, e nós nunca conseguimos chegar no conhecimento da verdade, né? As pessoas perguntam, qual que é a razão da sua fé? No que você crê? Você não tem uma maturidade espiritual para falar sobre aquilo por 5 minutos, por 10 minutos, por 1 hora, por 2 horas, falar do Senhor Jesus, o soberano, do amado que te resgatou. Essas pessoas estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, por isso que elas são enganadas por pessoas que têm forma de piedade, mas negam o poder dela. O que Paulo nos avisa, eles dão esse aviso. Então nós vemos que professar essa fé falsa, essa fé barata, né? Essas pessoas professam essas coisas, mas no fim elas negam o poder de Deus. Ela não tem problema, Deus não vai ligar, ele vai fazer uma vista grossa. Tiago continua, ele dá agora mais 2 exemplos. Ele cita 2 exemplos de fé que produziram ação, fé que tiveram frutos. Ele fala primeiro de Abraão, depois de Raabe. Vamos ler junto versos 21 a 25, ele diz: por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Será que não foi pelas obras? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Do mesmo modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e fez eles partirem para outro caminho? Então Tiago fala aqui de mais 2 exemplos. Começando por Abraão, a gente vê mais uma vez, se a gente lê correndo, a gente fica confuso, a gente se perde. Romanos capítulo 4, Paulo fala do mesmo assunto, do mesmo personagem. Que diremos então a respeito de Abraão, o nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu com as suas obras? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Então, se a gente lê isso aqui correndo, nossa, meu Deus, Tiago está contradizendo Paulo, eles estão lutando contra o outro, a palavra de Deus está errada, joga tudo, acabou, não sou mais cristão. Mas a gente já viu que não é assim, né? Paulo, eles estão lutando no mesmo time contra pessoas diferentes. Primeiro exemplo de Abraão, né? A gente vê em Gênesis 15, 6, ele diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado para ele como justiça. Gênesis 22, capítulo 22, mostra a obediência de Abraão, e quando ele ofereceu seu filho Isaque, crendo em Deus que Deus poderia ressuscitá-lo. Hebreus 11, 19 fala nisso, que ele cria nisso, ele cria que Deus podia ressuscitar Isaque depois que ele oferecesse Isaque em sacrifício. Então, Abraão, ele não foi salvo por obedecer a esse difícil mandamento, mas a obediência dele provou que ele já era salvo. Uma coisa simples. Abraão não foi salvo pela fé mais as obras, mas pela fé que produziu obras. Tiago deixa claro. Ele fala que vocês percebem que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. E ele diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça.
Então, a fé operava juntamente com as obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. Então, as obras deram razão à fé, porque Abraão podia dizer: não, Deus, está tudo tranquilo, fique em paz, eu creio em você, mas eu não vou sacrificar Isaac, aí você está pedindo demais. Mas não é assim. Abraão, ele não foi salvo pelas obras, mas pela fé que produziu obra e obediência. Então a gente tem aqui outro significado que Tiago dá para a palavra obras, né, para a palavra boa, para a expressão boas obras. Ele já falou da caridade, começou ajudando o irmão. Ele já falou do temor, do tremor, do quebrantamento, e agora ele fala da obediência. São sinais, são frutos de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que ama o Senhor Jesus e ama os seus mandamentos. E o segundo exemplo, ele dá o exemplo de Raabe. Hebreus também nos fala de Raabe, né? Hebreus capítulo 11, verso 31, diz que pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Mais uma vez, um exemplo, esse exemplo aqui é de acolher os necessitados, né? Os perdidos, os perseguidos. E foi pela fé que ela não foi destruída, mas essa fé fez com que ela agisse, porque ela acolheu os espias em paz. Ela creu e agiu. Ela ouviu a palavra de Deus, reconheceu que estava em uma cidade condenada, e ela não somente ela não entendeu a mensagem e ficou por aquilo mesmo, mas o coração dela foi tocado. Josué, capítulo 2, verso 11, nos diz: quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, falando dessa situação, e todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aqui vem a confissão. E assim, ela fez alguma coisa, ela não parou aqui, ela fez, ela protegeu os espias. Hebreus 11, 31 diz isso. Ela arriscou a sua própria vida para proteger essas pessoas, os espias. E mais tarde ela fez parte do povo de Deus. Mateus 1, 5 inclui ela na genealogia do Senhor Jesus. E isso é a graça que opera a fé salvadora. Isso não é uma fé morta. Para entender melhor o ponto de Tiago, né, para ficar claro, imagina se a resposta de Raabe para aqueles espias pedindo por abrigo seria: Deus te acolha, Deus te proteja, vá em paz, pode ficar tranquilo. Não, fica tranquilo, pode ir, eles estão vindo com espada, estão vindo para matar vocês, falaram que vai matar vocês, mas que Deus te proteja. Isso é uma fé morta, isso é uma maldição. E comparando Tiago 2, isso que a gente leu, 24, né, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Quando a gente compara isso com o que Paulo diz em Romanos 3, 28, né, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Se a gente lê isso como versículos isolados, já ficou claro que você pode supor que eles estavam discordando, né, discutindo um com o outro, discordando. E é por isso que Lutero leu isso aqui rápido e desfez a carta de Tiago, né, torceu a palavra de Deus, depois se arrependeu. Mas quando a gente olha com atenção, né, quando a gente olha para o contexto, nós vemos que nós entendemos então o texto, nós conseguimos compreender sem distorcer a palavra de Deus. Tiago, ele está lutando contra os libertinos, as pessoas que pervertem, que fazem todas essas coisas que a gente já viu. Esse é o alvo dele. E Paulo, ele está repudiando o legalismo. Esse normalmente é o contexto. Eles estão lutando juntos na defesa da justificação pela fé e combatendo diferentes inimigos que estavam atacando o evangelho de lados expostos. O pastor Nicodemos dá vários exemplos disso. Ele dá um exemplo, por exemplo, a pessoa está um de costa para o outro lutando contra inimigos de lados diferentes. É o que está acontecendo. Tiago está lutando contra as pessoas que criam na justificação pela fé, mas não passava disso, e Paulo está dizendo das pessoas: Paulo, a gente crê na justificação pela fé, mas a gente crê também que nós temos que fazer um pouquinho. Deus não é assim, Paulo. Deus nos deu a lei, nós temos que cumprir. Nós vimos como isso é uma maldição no último sermão. Então eles estão lutando juntos contra inimigos diferentes. E ninguém pratica boas obras para dar vida para uma fé morta. Isso é impossível. Porque a gente vê que as boas obras, elas são consequência e não causa. Então nós não temos esse poder de dar vida para uma fé morta. Só quem pode dar esse poder é o Espírito Santo, é alguém que possui vida. O Espírito de Deus, só Ele pode dar essa fé viva. Efésios 2, por exemplo, nos diz que a fé é um dom de Deus. Então só Ele pode fazer isso. E essa fé, ela vai nos levar a andar, não
forçadamente, né? Nós não seremos robôs que vamos andar em obediência, porque nós somos forçados a isso, mas essa fé, ela vai nos levar a andar nas obras, e até essas obras Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E nessas obras que Deus prepara, Ele exercita a fé que Ele nos deu, mantendo-nos próximos do caminho que leva ao céu. Então é Deus quem faz, do começo ao fim. E isso não deve levar a gente a uma coisa, é Deus que faz tudo, deixa a hora que Ele quiser fazer, Ele vai fazer, por enquanto eu vou ficar aqui, eu sou fraco mesmo, acabou. Não, isso não leva a gente para esse tipo de perversão da verdade. Nós temos que ter, como o Tiago deu vários exemplos aqui, temor e tremor, quebrantamento. E se nós somos salvos, né, essa salvação tão grande como nós vimos nos primeiros capítulos de Efésios, Paulo fala tanto disso. Se nós cremos nisso, nós vamos querer obedecer. Se nós só realmente fomos salvos, né, daquele modo, nós éramos mortos, fomos salvos, então isso, imediatamente nós vamos realizar as boas obras. E nós somos justificados não pelas obras, mas para as boas obras. É uma mudança sutil, uma mudança pequenininha que faz toda a diferença. Não é pelas obras, é para as obras. E nós vemos isso, Efésios 2, ele usa claramente esse termo, para as boas obras que nós somos salvos. Então, o maior teste que determina se estamos em Cristo ou não é a presença ou a ausência de frutos. Uma árvore que não dá frutos, a gente vê o exemplo, é uma árvore morta. Então, nós não somos justificados por nossas obras, mas se nós não tivermos obras, haverá uma clara evidência que não temos uma fé salvadora. E a conclusão é clara, o último versículo de Tiago ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aqui a gente medita, né? A gente começa a se perguntar, será que a gente vê esses frutos, né, produzidos nas nossas vidas? Será que os frutos das boas obras que brotam da raiz da fé estão na nossa vida, né? Será que tem um desejo no nosso coração de viver para a obediência em Deus, né? De viver em obediência? Será que nós amamos a verdade de Deus, toda a verdade de Deus, todo o Evangelho? Será que nós vemos uma prática crescente, habitual, né, progressiva de justiça, de temor, de quebrantamento, de piedade na nossa vida? Será que a nossa vida ela é marcada por arrependimento? A gente tem que pensar nisso, nós somos chamados a examinar a nós mesmos. E a pergunta não é se a gente é perfeito, não é se a gente nunca peca, não é essa a pergunta. Nenhum de nós atende esse padrão, a gente já ficou claro. Nossas melhores justiças são trapos de imundícia. Mas nós podemos perceber que o nosso coração, ele quer seguir a palavra de Deus, ele tem um amor, um zelo pela palavra de Deus. É assim que nós vemos que uma fé é verdadeira. Se nós somos convencidos quando nós pecamos, se nós se arrependemos, se nós sentimos verdadeiro arrependimento quando a gente cai em pecados, se nós somos chamados a mudar, se nós vemos esse crescimento, né? Essa fé constante, a Bíblia nos diz que nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus, né? Será que esse poder está em nós? Se a resposta for sim para todas essas perguntas, então certamente tem uma fé verdadeira enraizada dentro de nós que está produzindo frutos, se essas coisas acontecem. Não é necessariamente uma grande fé, talvez, mas o que salva não é uma fé grande, é a fé em um grande Deus. Tem diferença. Por exemplo, Lucas 17,6, o Senhor Jesus dá um exemplo. Ele respondeu: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoeira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. E se trata de ter uma fé verdadeira no grande Deus. Esse que é o ponto. É a presença de boas obras, então, que autentifica a fé, que é autêntica, que mostra se a fé é autêntica. Então, se você observa essas coisas, elas testemunham que a sua fé é uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que te salva, não é uma fé morta. Então, as suas raízes da fé não são mortas, não são raízes artificiais de plástico, mas são vivas e genuínas. E somente essa fé verdadeira salva, mas essa fé ela nunca salva sozinha. Ela é sempre acompanhada por boas obras, mesmo que sejam apenas uma realidade pequena, mas sempre crescente. Sempre crescente. A vida cristã é uma vida de crescimento em santidade, na verdade de Deus. Então, se a gente observa essas boas obras, a gente pode saber que Deus está operando
em nossas vidas, e a gente sabe que é Ele que efetua tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. A gente vê isso em Filipenses 2,13. Então a gente pode saber que temos a vida eterna quando vimos surgir essas coisas, essas boas obras dentro do nosso coração. Mas se a resposta foi não, se tem uma dicotomia, né, uma diferença, um contraste, se a gente só vem à igreja ao domingo, escuta a palavra de Deus e depois volta para o mundo, não tem mudança, não tem nada, a gente esquece, então esse é um motivo de preocupação, um motivo da gente se perguntar, será que a minha fé é verdadeira? Será que eu estou no caminho certo? Será que a minha fé é uma fé viva? Será que Tiago, essas palavras de Tiago não servem para mim? Será que eu não estou pervertendo a graça de Deus? Isso é um motivo para se arrepender, para se prostrar com humildade perante o Rei, perante o juiz eterno, perante o Rei. E somente Deus pode nos fazer crescer espiritualmente, passar da nossa meninice espiritual, né? E passar pela infância espiritual, pela mocidade, até que a gente se torna, a gente fica maduro na fé. Então a gente pode avançar para a maturidade, né? À medida, né, enquanto que nós observamos esse crescimento em nossa vida, a gente vê que isso é uma autenticação da nossa fé, que a nossa fé é genuína, se a gente vê esse crescimento. A fé é um dom de Deus, e ela não vem de nós mesmos. E quando Deus dá o dom da fé, Ele dá a fé completa, essa fé é uma fé viva. Então não tem aquela história, Deus me salvou, mas eu não vejo essas coisas, não sei, não vejo, não tem crescimento, não tem nada. Então não é assim, Deus dá e Ele dá por completo. 1 Tessalonicenses 4,7 diz, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Claro, é óbvio. Então, se a gente nega a carta de Tiago, por causa da ênfase que ela dá para esses frutos, nós temos que negar Paulo, Pedro, João, todo o Novo Testamento, toda a Bíblia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, para a gente não correr para conclusões precipitadas e acabarmos distorcendo a palavra de Deus. Por último, as palavras do Senhor Jesus, só para dar uma iluminação para a gente terminar. João capítulo 15, eu vou ler os versículos. O Senhor Jesus nos diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tem como não dar fruto? Não tem como, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Como que Deus é glorificado? Que vocês deem muito fruto. E assim se tornarão meus discípulos. Como é que alguém é discípulo do Senhor Jesus? Eles dão muito fruto. Como é que Deus é justificado? Eles dão muito fruto. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Que palavras maravilhosas do Senhor Jesus. Não tem como encerrar de modo melhor. Que isso possa nos fazer pensar, nos fazer refletir nessas verdades. Ficou claro que não tem como não dar muitos frutos. Amém, né, irmãos? Amém. Graças a Deus por Senhor Jesus, por essas bênçãos. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor. Não tem como ter outras palavras, senão palavras de gratidão, de agradecimento. Porque a sua palavra ela é rica, ela é perfeita, ela é completa. Assim como o Senhor é perfeito, nós cremos na sua palavra, que o Senhor é poderoso para mantê-la, e que a sua palavra seja, que essas coisas possam ser verdade na nossa vida, que nós possamos tremer diante
da santidade do Senhor, que nós possamos ter esse quebrantamento, que nós possamos nos arrepender do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas fraquezas, que são tantas, que nós possamos crescer na fé, na verdade do Senhor, que o Senhor possa nos santificar na sua verdade, na sua palavra, que nós possamos ser mais do que ouvintes da sua palavra, que nós possamos praticá-las, que é o Senhor frutos de vida em todas as vidas dos seus filhos, dos seus eleitos. Que isso possa ser verdade na nossa vida, Senhor. Nós clamamos pela sua misericórdia. Como o Senhor disse, sem ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. Então que isso possa ser, que essas palavras possam agir em poder do seu Espírito nas nossas vidas. E isso te oramos, te agradecemos. Que toda a glória, toda a honra seja dada somente ao Senhor para sempre. Amém. Amém.